Seja bem-vindo todos vocês que estão aí celebrando ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro versículo e no único versículo da leitura inicial da Santa Palavra nesta noite. Nós vamos trazer um tema hoje muito forte. Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo, 1 de Gênesis. Gênesis. Quem encontrou, diga amém. Vamos falar dentro da primícia, e um estudo aqui muito maravilhoso para nós abrirmos mais ainda o entendimento dessa visão, logo a partir do ponto criacional inicial. Diz assim o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. A igreja repita o versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pai, nos ajude a entender a Tua voz, a compreender a Tua santa palavra. Vem falar, Pai, o nosso coração. Vem realizar, Senhor, maravilhosamente mais na nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Assim te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que todo o mal caia por terra, que as Tuas bênçãos sejam notórias em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar. Cadê a mídia? Bote aí o tema. Qual é o tema aí? Primícias são, preste bem atenção, detalhe, o momento em que a criação volta. Fazer o quê? Honrar o Criador. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3. Criador. Agora bota aí esse versículo no hebraico, a mídia aí. A mídia. Bota aí. Pronto, está ali em cima o versículo todinho, né? Bereshit bara Elohim et hashamai veete ha-arex, que significa literalmente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, pode deixar aí. Quando nós olhamos para esse contexto criacional, dentro da visão original, ele tem um sentido muito grande, porque o hebraico, as suas consoantes, ou as suas letras, ou também os seus números, dentro da visão da gematria, ou de gematria, tem um significado tanto numérico, quanto um significado em termos de palavras, em termos de junção, em termos de semântica. É algo muito profundo, é algo muito tremendo, a linguística hebraica. E quando olhamos para essa questão do início, a Torá, ou Bereshit, que é o início ali, olhando para a Torá, que é o Pentateuco, o primeiro 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o início de tudo aqui está nessa palavra. O hebraico, ele lê da frente, de trás para frente. Ele lê voltando, ele escreve também voltando. E a primeira palavra que você vê ali, aquela primeira ali, é a palavra chamada Beit, né? Beit. E o interessante é que essa palavra Beit na Torá, ela é, no alfabeto hebraico, ela é a segunda letra do alfabeto hebraico. Porque a primeira letra é essa letra aí, Aleph, né? Você vê que essa palavrazinha Beit, você vê que ela se você olhar a letra, ela está fechada para cá e está aberta para frente. O que isso quer dizer dentro da visão dos sábios, né? Os sábios, quando eles perguntaram por que o início de tudo, por que o Gênesis, ele não começa com a primeira letra do alfabeto, mas começa com a segunda. Ficou indagação, ficou um questionamento, ficou algo obscuro, e os sábios começaram a estudar. Ninguém melhor entende a letra hebraica, a Bíblia hebraica, do que os judeus, né? Começaram a estudar, começaram a pesquisar, e eles chegaram a um denominador comum, porque a criação, porque o início de tudo, porque tudo que existe hoje a partir do início de Gênesis, não começou com a letra
primeira do alfabeto, o Aleph, mas começou com a letra Bet. Aí o que os sábios concluíram nas suas pesquisas profundas? Eles concluíram que o Bet, ele é fechado para trás, e ele é aberto para frente. O que eles aprenderam que Deus deu de início, de conhecimento, de estudo ao sábio? Ele disse o seguinte: o homem que Deus fez, ele não pode olhar para trás, nem querer saber nada do que ficou para trás, principalmente nos termos da criação ou no nível do Criador. Por quê? Porque ficou obscuro. Ninguém entende de forma profíncua, de forma concatenada, ou seja, de forma clara, de forma profunda, o que tem atrás do início de tudo. Só Deus sabe o que existe atrás. Então, o Bet ali, ele é fechado para trás e ele é aberto para frente. Por quê e para quê? Para o homem entender que o propósito que Deus tem com a vida dele, para ele, não está mais lá atrás, está na frente. Por isso que quando Deus tirou Israel do Egito, eles chegaram diante ali do Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles já acharam impossível passar, mas a Bíblia diz que Deus ali fez um milagre, o mar se partiu e o povo passou. Mas Deus não abriu aquela porta no meio do mar para os egípcios. Deus abriu para Moisés, Deus abriu para o povo dele. É tanto que quando eles passaram, os inimigos também que desejaram passar, mas a Bíblia diz que eles todos foram sucumbidos, foram mortos quando as águas se fecharam. Todos morreram, Faraó, o seu exército e seus cavaleiros, nenhum sobrou. E a Bíblia diz que quando Israel passa do outro lado, Deus faz o que com o mar que estava aberto? Fecha. Para quê? Para Israel não voltar mais para trás. Não voltar mais para trás. Deus não tem nada contigo mais lá atrás. Deus tem um propósito contigo, é daqui para frente. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, é daqui para frente. Deus vai revelar coisas tremendas para você, é daqui para frente. Porque o passado, a Bíblia diz que já não existe mais para Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10:17 que Deus, quando perdoou o homem, Deus olhou para o que o homem fez e disse: do teu passado, do teu pecado, eu não me lembro mais. Por quê? Porque o passado já morreu, o passado já não existe. E o passado absoluto, dentro de uma contextualização criacional, antes da criação existencial, que nós entendemos como um cosmos, ou mundo, ele só pertence a Deus. Só Deus sabe o que aconteceu, só Deus sabe o que está acontecendo, e só Deus sabe o que vai acontecer na sua pré-ciência. Ele é o Deus que sabe tudo de forma antecipada, ele é pré-onisciente. Então, o que Deus está falando para o homem? O que Deus está falando para nós? Deus está falando que tem um propósito grande para você, que tem algo grande para você, e que ele já selou o que ele tem para você em fatos de bênçãos, como falou aqui os nossos irmãos, tanto a nível espiritual quanto a nível social, em todas as camadas físicas. Deus já determinou a bênção. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20, Deus já deu sim, Deus já deu amém em todas quantas promessas há de Deus para nós. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou. Ele não vai abençoar, ele já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Faltando para você entender o que eu quero dizer aqui nesta noite, apenas contextualizando, a primeira palavra depois do Bet, é onde vai começar, agora depois do início de tudo, é a palavra chamada Reshit. Reshit. A palavra Reshit, esta palavra aqui que você está vendo aqui embaixo, Reshit, né? É uma palavra muito forte. É uma palavra muito tremenda, porque Reshit significa início, Reshit significa princípio, e Reshit também significa primícias. Tem toda essa terminologia dentro do conceito desta palavra. E o que é que os sábios dizem? Os sábios dizem que há um segredo que o homem tem que contemplar
e tem que vivenciar dentro da palavra reshit. Esta palavra reshit em Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, reshit, no início. Princípio é início, como também é premissa. Essas três coisas, que é o começo também, 4 palavras, estão dentro desses termos, estão dentro dessa vertente, estão dentro dessa contextualização. Os rabinos um dia se reuniram e perguntaram: qual é o princípio? Qual é o início? O que é Bereshit? O que o Eterno quer dizer com o povo? Quer dizer com o Adão, quer dizer para Eva, quer dizer para as famílias posterior, quer dizer para nós. Os rabinos perguntaram. E esta palavra Bereshit, que é a palavra princípio, que é a palavra primeiro, que é a palavra começo, que dá o termo dentro da mesma palavra primícia, eles receberam esta palavra de Deus, e também no seu estudo profundo, eles perceberam que esta palavra dentro da gemantria, ela está atrelada, ela está contextualizada, ela está pertinente a outros textos da Bíblia Sagrada. Ou seja, o princípio, o começo, aí o primeiro e a primícia não ficou só em Gênesis, mas ficou em todo o contexto da palavra da Bíblia Sagrada. E o que a Torá ela vai ensinar desta palavra? O que a Torá ela vai mostrar para mim e para você? A palavra Reshit. Vamos abrir em Êxodo 23 e 19. Êxodo 23 e 19. Vamos abrir o texto sagrado. O que é que está dizendo aí, Êxodo 23 e 19? As primícias de quê? Primeiro, Reshit. Mesma palavra, Reshit. As primícias dos primeiros, as primícias do início, as primícias do fruto da tua terra, trarás a quê? A casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ou seja, os rabinos, quando estudaram a fundo a visão Reshit, eles descobriram que as mesmas palavras, os mesmos termos estão não só em Gênesis, mas também estão em Êxodo. E qual é o significado que Deus pede a Israel? As primícias. Faça com que as primícias, os primeiros fruto da colheita da época que eles viviam e da época que eles também ali compartilhavam, como também gozavam das bênçãos. Da tua terra, da tua fazenda, das tuas bênçãos, trarás a quem? A casa do Senhor, como é o nome dele aí chamado? O teu Deus. Então, o que os rabinos estão dizendo? O que o texto original quer dizer? Deus criou, diga assim para o teu irmão, Deus criou o mundo pensando no momento em que os homens reconheceriam que Ele é o dono de tudo. Deus criou esta visão, criou este princípio, criou aqui o mundo, pensando no momento em que os seres humanos na terra levariam em conta, teria consideração, jamais perderia isso no seu pensamento, no seu coração, que Deus é o dono de quê? É o dono de quê? De tudo. Porque Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz em Salmo 24, verso 1, que do Senhor é os céus, é a terra e tudo que nela há. De quem é tudo? De quem é tudo? É do Senhor. Então o que é que Deus quer do homem que Ele criou? De nós que estamos aqui, do início de Bereshit, trazendo essa visão para nós hoje. É que você jamais perca a capacidade, jamais se ache que você tem, que você pode, que você nasceu privilegiado e que você é melhor do que alguém, ou o que você tem é seu. Não, Deus quer que você reconheça, que você tenha noção
que tudo que temos nós não temos, porque Deus é que é o dono de tudo. Volte lá, mídia, naquela palavra do hebraico, para nós entender isso melhor. Por isso, a palavra aqui embaixo, a penúltima palavra descendo, ela é ani. A palavra ani no hebraico significa um eu dentro de uma conotação pobre. Um eu, literalmente no hebraico, pobre. O que o texto quer dizer, ani? O texto quer dizer o seguinte: dentro de uma visão aportuguesada, nós dizemos, essa cadeira é minha, aquele carro é meu, aquela casa é minha. Ou seja, dentro da visão de Deus, não existe o que existe no português. Por quê? Porque a visão ani, ela é uma visão pobre. É uma visão de que você não tem nada e que você não é nada sem Deus. Por isso que quando Jó, no capítulo 1 de Gênesis, ele perdeu tudo, o homem mais rico ficou mais pobre, o homem que tinha 10 filhos ficou sem nada, perdeu tudo, e ali disseram: Jó, tudo se acabou. Jó abre o coração e diz: tudo que eu tinha foi Deus, e tudo que eu não mais tenho foi Deus. E Jó murmurou, louvou o Senhor. Por quê? Porque ele reconhece que tudo vem de quem? Vem de Deus. E tudo volta para quem? Para Deus. Por isso que quando nós morremos, o que levamos desta vida? Nada. Aí Jó complementa ao dizer: eu vim para este mundo, vivi neste mundo e eu vou voltar. Diga para o teu irmão: tu não vai levar nada, porque nada é seu, tudo é do Senhor. Aí entra o que o texto quer mostrar dentro dessa visão antagônica. Aí vem a palavra embaixo, anorri. Anorri. A palavra anorri é um eu com E maiúsculo, que tipifica alguém que está dizendo para você e para mim: o que tu tem, não tem para ser teu. O que tu tem existe, mas não é seu. Existe para você. Por exemplo, que é aquela casa? Você pode dizer que é minha. Você pode dizer, existe para mim. Que é aquele carro? Existe para mim, não é meu. Por quê? Porque tudo é. Quem está pegando aí? Porque tudo é de Deus. Então, anorri significa eu mesmo sou o Senhor, e eu mesmo, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, dono de todas as coisas. Por que Deus quer que você entenda isso? Aí vamos agora a um outro ponto. Por que Deus entenda isso? Para que você reconheça no seu coração, neste mundo, nessa existência, a gratidão dentro dele. Porque como foi lido aqui no Salmo 116, verso 12, pelo Elton, quando o próprio rei se prostra para Deus e diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito nesta vida? Aí você olha uma pequenez humana dentro de uma grandeza eterna e divina, que tem tudo, é o dono de tudo. O que é que Deus quer de mim? Diga para o teu irmão: o que é que Deus quer de ti? No mínimo, a gratidão. Quando você tem gratidão no coração, você tem fidelidade nas suas obras. Você tem honra no seu ser. Então, dentro do contexto do tema, o que Deus quis dizer desde o início é que o que o homem tem não é dele, e que o Deus deu o homem, não foi para o homem simplesmente pensar nele, mas foi para honrar quem? A Deus. Por isso que quando leu aqui o nosso querido Beto, em Provérbios 3:9, o texto diz: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com o quê? Com as primícias e com o que mais? Com as tuas fazendas. Ou seja, honra ao Senhor com o teu dízimo, e honra ao Senhor com a tua primícia. O que é o dízimo? O dízimo é 10% daquilo que eu ganho, que Deus me deu, que não é meu e que é dele. Mas Deus é tão bom que deixou existir para ti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. De 10, Deus só pede o quê? 1. Aí tu, 1, que Deus ainda te pede, dentro daquilo que tu não tem, porque o que tu tem já é dele, tu ainda é ingrato. Imagine se ele fizesse o inverso, te pedisse 9 e te deixar só com 1. Se com 1 que ele pede, tu é infiel no pouco,
como é que Deus vai te colocar no muito? Então, quem tem noção criacional de Bereshit, sabe que Deus criou, e sabe o que Deus lhe deu, não deu para a sua glória, Ele deu para a glória dEle. E enquanto você não honrar, trazer, como disse em Êxodo 23 e 19, trazer para a casa do Senhor a primícia, trazer Malaquias 3 e 10, o dízimo, você está desonrando o Senhor. E você é ingrato ao Senhor. E você não ama de fato ao Senhor. Então o mundo foi criado para ensinar gratidão no coração. Você que não ganha uma coisa de alguém, você é grato ou não é? É ou não é? É ou não é? Então, você também é grato a Deus? Diga amém. Amém. Quem éramos nós, que disse o Elton, quando chegou aqui? Aí Deus vai, tira nós do Egito, muda a nossa história, arranca nós do monturo, como diz o Salmo 113, coloca nós entre os príncipes da casa dele, nos abençoa com toda sorte de bênção, como a palavra de Deus diz, nos guarde no livro de todo o mal, na entrada e na saída, tem compaixão de nossa vida, e abra a porta para nós contemplarmos e gozarmos das bênçãos também nessa vida, é ou não é? Aí nós ainda somos ingratos. Aí mostra a ruindade que o homem tem dentro de uma visão que ele não tem de Deus. A honra, a fidelidade, o amor no seu coração. Então, os rabinos dizem que quando Deus criou tudo isso, e pede isso dentro do contexto Bereshit, ele disse que a humanidade, o problema da humanidade, Deus pediu desde o início do Gênesis isso, para que a humanidade não esquecesse de que Deus, aleluia, é aquele que nos prospera, é aquele que nos abençoa, é aquele que dá a bênção a mim e a você. Quem entende isso, diga amém. Por isso, Deus estabeleceu o Bereshit, o princípio das primícias. Vamos ver por que Deus estabeleceu isso agora. Então, estou estudando com você a Bíblia. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10. Diz assim: eis que agora eu trouxe o quê? As primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, não ouvi, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinará perante o Senhor teu. O que é que o povo de Israel faz e ainda hoje faz? Eles reconhecem que tudo que eles têm, Bereshit, tudo que ele existe, Reshit, é primícia, é primeiro, e o primeiro tem que ser dado a quem é primeiro na nossa vida. Quem tem que ser o primeiro na nossa vida? No reino e na vida? Senhor. Se amar o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim, o que é que Deus diz em Mateus 10, 38, a partir? Já não é mais digno de mim. A Bíblia diz que quem tem que ser primeiro na nossa vida, Mateus 6 e 33, é a visão do reino da terra ou é a visão do reino do céu? Visão do reino do céu. Então o que Israel está mostrando? Nós trouxemos as primícias de tudo nesta vida que tu me deste. Então Israel está honrando ao Senhor. Quando você olha hoje para Israel, comparado com outros países, eles têm uma bênção que nenhum outro país tem. Eles têm assim, atos principalmente de ferramentas, de equipamentos de guerra, tanto de ofensiva quanto de defensiva. Israel tem o que outros países invejam. Você vê que Israel consegue atingir um alvo a 2.000 lugares de distância, o cara dentro do apartamento sentado, o alvo vai, entra pela janela e destrói tudo. Isso é muito forte. Parece um anjo. Então o que é isso? É a bênção que Deus deu para Israel. Porque Israel honra quem? A Deus. Israel, Bolsonaro sempre dizia: olha o que nós temos e que eles não têm. Agora olha quem eles é e que nós não somos.
Israel, ele é tamanho de Sergipe, um dos menores estados da nossa Federação Brasileira. Mas olha a prosperidade que eles têm. Olha as bênçãos que ele tem. Olha o nível de país de primeiro mundo que ele é. Por quê? Porque Israel reconhece que tudo vem do Senhor. Que tudo é do Senhor. Então, a terra, o que é que Israel está dizendo com isso aqui? Que tu me deste na terra. O que é que Israel está dizendo para Deus em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte: a terra é de Deus. Ele está dizendo, o fruto, o primeiro fruto é de Deus. Eles estão dizendo, a vida é de Deus e a colheita é de Deus. Se Deus não te der fôlego de vida, amanhã tu se levanta? Se Deus não te der saúde, tu sai do canto, tu sai de casa amanhã? Sai ou não sai? Não, então pronto. Então os rabinos concluem, o mundo existe para que o homem reconheça que tem um Criador soberano sobre a sua vida. E que tudo é do Senhor. Por que que Deus criou as primícias? Mas não só Deus criou, o que que revela as primícias? Vamos lá. Primeiro, as primícias diz algo e as primícias revelam algo. O que que a primícia diz? A primícia tem que dizer a mim, para mim mesmo, que Deus, além de ser o primeiro na minha vida, segundo, Deus é o dono de tudo. Então, primícia revela quem é o verdadeiro Deus na sua vida. Quem é o verdadeiro Deus na sua vida? Quem é verdadeiramente o primeiro da sua vida? E tem gente que quando pega o dinheiro que Deus abençoa no mensal, ele já se lembra do shopping, já se lembra do móvel, já se lembra do bem terreno, mas não se lembra de Deus. E teve uma certa feita, tinha uma pessoa amiga aqui do William, que ele foi dar aqui uma oferta. E quando eu vi ele abrindo a carteira, ele puxava para um lado, para o outro, e mexia, procurando se achava R$2. Porque só tinha aquelas maiores, né? E ele procurou, eu disse para ele, varão, faça disso, não dê a Deus não, fica com a tua miséria, eu disse para ele, fica com a tua miséria aí. Prova, viu? Então, o que isso quer dizer? Que nós temos que entender que rechite, primeiro, princípio, início, Deus tem que ser, desde o início até o fim de tudo, o primeiro da nossa vida. Você leu o Apocalipse, capítulo 22, como capítulo 21, vai dizer que Deus vai dar a nós novos céus e novas terras. E vai dizer que Jesus é o quê? O primeiro, o início e o fim. Jesus tem que ser tudo na nossa vida. Então, o que é que a primícia revela? Quem é o verdadeiro dono? Quem está aí, diga glória a Deus. Então, na mentalidade hebraica e judaica, entregar o primeiro fruto, ou entregar a primícia, é você dizer, em reconhecimento, e nunca esquecer, nada é meu, e tudo é teu. Vamos dizer de novo, diga, nada é meu, e tudo é teu. Vamos entender isso melhor. Abra sua Bíblia em 1 de Crônica, capítulo 29. Não vamos ler do início, vamos pegar a partir do versículo 7. 1 de Crônica, 29, versículo 7. O rei Davi está aqui falando do templo, a casa de Deus, que é o que nós estamos abordando hoje aqui. Chama Salomão, seu filho, mostra o que foi preparado, o ouro, o ofir, vai mostrar todo tipo de coisas preciosas dentro do próprio contexto, a partir do versículo 2 de 1 de Crônica 29. No 7 ele vai dizer o seguinte: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 de dracma, 10.000 de talento, 10.000 de prata, 18.000 de talento de cobre e 100.000 talentos de quê? De ferro. Eles não deram só como alguns no YouTube estão dizendo. Não, naquele tempo não tinha dinheiro, naquele tempo era só fruta. Irmão, quando era perto, trazia-se realmente a primícia de fruta. Mas, quando era distante, como é que ia trazer tanta fruta, se não tinha um automóvel suficiente, o que eles pagavam? Vendiam e trazia o talento, 5.000. Que aí também é a mesma visão de hoje de dinheiro. Vamos continuar no versículo 8. Vamos lá, versículo 8. E os que possuíam pedras preciosas, deram para onde?
para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersunita. Vamos ver, deram para a casa do Senhor. Continue, versículo 9. E o povo se alegrou, não só o rei deu, o povo também deu, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande o quê? O rei se alegrou em ver o povo tendo amor à casa de Deus, que ia ser feita ali, e o povo trazendo todo tipo de bênção para a casa do Senhor. Está ligado? Está ligado? Então, vendo todo tipo de bênção. Agora vamos ver o que é que o rei diz de tudo isso. Versículo 10. Vamos ver o que o rei diz. 10. Por isso Davi, na presença de toda, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em... Está louvando por tudo que Deus deu. Agora continua reconhecendo. Tu és, Senhor. Vamos lá, lê agora o versículo 1, 2, 3. O rei olhou para toda aquela pompa, para toda aquela glória preparada para a casa do Senhor. Ele reconhece que é dos homens. É de quem? É de Deus. Tua, Senhor. É tudo. Tudo. E começa dizendo com magnificência, com poder. Lá está a honra, a vitória, a majestade. Porque tudo é teu. Tudo. Quanto há nos céus e na terra. Então, o que era do rei? O que era do povo? O que era do povo? E o que é seu? Nada, nós somos só mordomo. Versículo 12, vamos continuar. E as riquezas, tudo vem do Senhor. E riquezas e glória vem de quem? Diante de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão a força, a poder, e na tua mão está o engrandecer, a bênção, a prosperidade, e esta mão é que dá força a quê? Sem a mão de Deus você não tem força para vencer. Sem a mão de Deus você não tem bênção. Vamos continuar sobre isso, vamos lá. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua. Vamos lá, o último versículo. Porque quem sou eu? Olha o rei descendo. Vamos lá. E quem é o meu povo? Para que pudéssemos te oferecer voluntariamente coisa semelhante. Porque tudo. E tudo o que é teu. Você não está dando nada. Você apenas está expressando. E está dizendo: eu sou grato e por isso eu te honro com os dízimos e com as primícias. Porque tudo que chega até a mim, tudo que vem a mim, a força para trabalhar, a garra, a determinação, a ousadia, os livramentos, a riqueza, a glória, tudo vem de ti. E tudo que eu agora te dou não é meu. O rei está dizendo, e o povo, tudo que vem às minhas mãos, estou devolvendo de quem? Para a mão de quem pertence, a mão de Deus. Diz para o teu irmão: deixa de ser orgulhoso. Tu não tem nada. Tem nada, né? Por que Deus está dizendo isso desde o início de Reshit? Por que Deus está mostrando isso desde o início de tudo? E isso é muito profundo, que eu vou te dizer, e estou te dizendo hoje aqui. Porque o pecado, quando entrou no coração do homem e da mulher em Gênesis 3, né? O que o diabo quis dizer? O que o diabo disse? O pecado, porque o pecado começou exatamente quando o pecado começou, quando a mulher quis pegar o que era de quem? Que era de quem? De Deus. O que Deus disse? O jardim aqui é um lugar, no sentido original, de plena satisfação, dentro de uma visão aplicativa hoje. Tudo que o homem podia sonhar, e você sonha hoje, Deus deu muito mais. Mas o diabo chegou, e Deus disse, quando o diabo estava no jardim: Adão, tu vigia. Porque isso aqui tudo
pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal está proibido. Mas o que foi que o homem quis? O que foi que o homem desejou? Pois é, tu está pegando o que é proibido. E isso é um pecado. Tu tem que vigiar para você não cair na tentação de ouvir o que Eva ouviu, de ouvir o que Adão ouviu, e por causa disso, eles aqui disseram que era deles e que não era de Deus. E quando eles pegaram o que era de Deus, sem ser deles, o pecado entrou. Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou a partir dali? Só entrou depois que eles pegaram. Enquanto você guardar o seu coração e reconhecer que tudo vem dele, tudo é por ele, e tudo é para a glória dele, aí você vai dizer, isso não é meu, isso é teu. Aí você não vai deixar a Casa Pio falar mais alto do que a casa do Senhor. Aí você não vai deixar o Shopping Rio Mar falar mais alto do que a graça da casa do Senhor. Aí você não vai deixar os bens terrenos que você sonha falar mais alto do que a gratidão e a honra de Reshit, de dizer, primeiro é do Senhor e depois é o meu. Quem está aí? Quando eu falo de dinheiro os irmãos ficam tristes, mas quando é para receber fica alegre, né? É ou não é? É ou não é? Quem está aí, irmão? Então, o que o ser humano, vem lá, vem cá, ei, tem mal, tem correr profundo aqui para ti. O que o ser humano queria dizer quando ele pegou que era proibido pegar? O que o diabo colocou no coração do homem? Autonomia. Que era ser igual a Deus. Se ele era igual a Deus, ele precisaria mais de Deus? Hã? Necessitaria mais de Deus? Não. Eu posso, sem o Cristo que me fortalece. Eu sou o que sou sem aquele que é. Né? Isso é perigoso. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? É enganoso. Então o ser humano, ele na hora que dá ouvido ao diabo e pega o que não é, o que Deus proibiu de pegar, o que era de Deus, naquela hora o ser humano quis autonomia. O que é autonomia? Vamos lá, me ajude agora, os universitários aqui aportuguesado, porque eu sou do interior, tem muita coisa que não dá para me falar não. Português, se você perguntar para mim para onde é que vai, eu não sei de nada, gramática. Viver os seus próprios desejos. É ser independente. Dono dos seus próprios desejos. Muito bem. Dos seus próprios desejos. O que é autonomia? É isso aí mesmo. O que mais? Vamos lá, o que mais? É a capacidade de se autogovernar-se, de tornar-se autossuficiente e de dizer que eu posso, porque agora eu tenho vontade própria e eu faço o que eu quero, sem depender, sem buscar a saber qual é a vontade dele para a minha vida. É o ser humano que quer tomar o controle, é tirar o J do coração e colocar o E, eu, o orgulho no nosso coração. Então, por que Deus não queria que pegasse? Porque Deus queria que o homem reconhecesse que ele tem limites nesta vida, que ele não pode tudo nesta vida, e que ele não é dono de nada nesta vida, porque tudo é do Senhor. E por que Deus criou o Reshit, o primeiro, o início, o começo? Para mostrar que o contrário, o homem não tem alta autonomia, o homem depende de Deus na sua vida. Você depende ou não depende de Deus? Sim ou não? Sim, eu tenho 7 coisas para te dizer. Agora que eu estou na 4, não vou mais nem pregar, que não dá mais tempo. Mas eu quero terminar com essa palavra para ti aqui nesta noite. Hã? Não, eu estou nervoso que o pastor Macedo está aqui do meu lado. Eu quero terminar com essa palavra aqui nesta noite. O Reshit também, dentro da visão original aqui, Deus quis colocar dentro do mundo, para que esta conotação de criação viesse produzir em nós adoração.
Adoração. Você vê que as aves, o salmista diz que as aves, tudo que existe, louva ou não louva ao Senhor? Por que louva ao Senhor? Porque Deus criou para adorá-lo. Deus criou para amá-lo em espírito e em verdade. Então os rabinos explicam que é a criação, eu, você, tudo que existe tem um propósito. E qual é o propósito? A Bíblia diz em Isaías que Deus nos criou para o seu louvor e a sua glória. Ainda diz assim: e não darei a outrem o louvor e a glória. Então Deus quer que o homem lembre, reconheça que além dele ser Deus, você existe para adorar, para honrar este Deus em espírito e em verdade. Quando Israel trazia primícia para Deus, quando Israel trazia, como traz ainda as primícias para Deus, 3 coisas Israel está dizendo para Deus, quando eles traziam as primícias. 3 coisas Israel dizia para Deus. Diga para o teu irmão, tu vai dizer a partir de hoje. Primeiro, reconhecia Deus como fonte. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. Sabe por que você ainda tem sede do mundo da qual você vivia, que não pode mais viver, quer olhar para trás? Porque você não está na fonte. Porque ele disse para a mulher samaritana em João 4, versículo 12 e 13: quando tu beber da água que eu te der, peguei, no grego, fonte, tu não e jamais terá o quê? Sede. O homem mais rico do Novo Testamento morreu em Lucas 16. E o mais pobre morreu no mesmo ano. Lázaro estava onde? No seio de... é uma tipologia de quê? Dos céus. E aonde estava o homem rico? No Hades. O homem tinha tanta glória que as roupas, além de ser linho fino, ela era cobertada de glória e de pompa e de louvor terreno. E quando o homem morreu no Hades, ele disse: tenho sede. Por quê? Porque as riquezas não te satisfaz. As coisas desta vida não nos satisfaz. O hino diz: só a tua presença me satisfaz. Oh, aleluia. Só Jesus nos satisfaz. Qual é a minha felicidade hoje aqui? É ver os irmãos testemunhando e dizer: isso aqui que Deus me dá é bom, é maravilhoso, mas mais maravilhoso é Jesus. Se nós não perder o primeiro no nosso coração, não é proibido nós gozar de riquezas nesta vida. Porque quem é o pai na fé? Como é o nome do pai na fé? Abraão. Se você ler Gênesis 13, a Bíblia vai dizer que Abraão era o homem mais rico daquela época. Era rico. A Bíblia vai dizer que Jacó, vai dizer que Isaac também era rico. Você viu quantos presentes Jacó mandou para o seu irmão Esaú? Quantos camelos, quantas jumentas, aplicando para hoje, quantas Hilux não mandou? Quantos ali, carro importado não mandou para o irmão? Hein? Era pobre? Era rico. Jó era o homem que era o mais fiel do Antigo Testamento. Como era o nome dele? Jó. E ele era o que do Oriente? Mais rico. O problema não é ter riqueza. Não é ter riqueza. O problema é ter avareza. Otimani disse que quando Deus manda nós dizimar com honra ao Senhor, não é para tirar o dinheiro do nosso bolso, é para tirar a avareza do nosso coração. Para não deixar o mamão tomar de conta da nossa vida. E botar Deus em segundo plano da nossa vida. Segunda coisa que Israel dizia, quando trazia a primícia: eu te agradeço pela provisão. Está dizendo: muito obrigado, Senhor, porque tudo que tu me deu é teu. E Israel agradecia a Deus. E o sentido mais profundo da terceira coisa que Israel dizia: quando dava-se a primícia, o resto era consagrado ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 11:16: quando você primicia com a primícia, o restante é abençoado, é consagrado, para a honra e a glória do nome de
Bota aí Jeremias 2 e 3. Jeremias 2 e 3. Jeremias 2 e 3. A palavra reshit. Vamos lá, Jeremias 2 e 3. Quem pode ler aí? Está vendo? Quando Israel honrava o Senhor, além de se tornarem santos ao Senhor, que Israel se tornou santa, nação santa, no período da época do deserto, Israel se tornou também primícias para o Senhor. E quando fala aqui de novidade, da novidade, está dizendo do primeiro, do fruto. Israel pegava e devolvia tudo ao Senhor, como resultado da fidelidade, da honra. Todos os inimigos que se levantavam, o próprio Eterno abatia. O próprio Eterno botava por terra. Se você pegar quando ali Josué vai para as batalhas, mais de 20 reis, Josué combateu com armas que não tinha como vencer. Mas por que venceu? Porque quem primicia, quem honra o Senhor, é abençoado na entrada, é abençoado na saída, e a Bíblia diz que Deus mandará com que a bênção corra ao seu caminho. Você quer ou não quer a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus, diga glória a Deus. Então Israel era visto e era dito como primícia das nações para Deus. É isso que o texto está dizendo. E para terminar, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15 e 20, para nós orar. Corri aqui para nós terminar. 1 Coríntios 15 e 20. Os rabinos diziam que assim como as primícias santificam a colheita, Israel santificaria o mundo. Realmente naquela época Israel trouxe muito impacto, como ainda hoje traz para o mundo, né? Vamos ler agora o Novo Testamento, a revelação, né? Que o Novo Testamento completa, termo de primícia. Vamos lá, 1 Coríntios 15 e 20, vamos lá, 1, 2, 3. Jesus, ele é a primícia. No Novo Testamento, Jesus é a primícia de quem? Então a revelação da primícia, ela completa no Novo Testamento, no tipo de Cristo, quando morreu, e o que mais? Ressuscitou. Então o Novo Testamento leva o conceito de reshit muito mais longe. É tanto que quando Jesus é apresentado no Novo Testamento, pela a visão ali que não é Mateus, nem Marcos, nem Lucas, porque eles são o quê? Eles são sinóticos. O único livro do Novo Testamento que mostra a deidade revelada em plenitude é o Evangelho de João. Como é que João começa? No início, ou no princípio, criou Deus, céu e a terra. Aí ele vai mostrar o quê? No início, quem foi o Deus que criou tudo? Ele vai dizer, Jesus. João 1, 2 e 3. Jesus. Então ele pega o reshit do início e aplica agora em Cristo, e agora está findando na revelação de Jesus Cristo. Ele é a primícia dos que ressuscita dentro. Ele é primícia ou ele é unigênito? Ele é primícia, ele é o primeiro ou ele é o único? Vamos lá, o texto de João 1 Coríntios 15 e 20. Jesus é o único que ressuscita dos mortos, ou é a primícia, o primeiro? Ele é o primeiro, primícia. Se ele é a primícia, ele é o primeiro, então vai ter alguém depois dele ou não vai? Vai ou não vai? Vai. A Bíblia diz que vai. Vamos ler Tiago. Você sabe que está escrito lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, que diz que os que dormem entre farão o quê? Como quem? Cristo ressuscitou. Agora vamos ler Tiago 1 e 18, se eu não me engano, Tiago 1 e 18, para nós orar, terminando. Tiago 1 e 18, meio irmão de Cristo. Vamos lá. Quem pode ler aí? O que Deus deu a Israel, que nós lemos aqui, Deus também deu à igreja. A igreja é as primícias da sua novidade, dos primeiros frutos, das primeiras colheitas, de suas criaturas. Então eu e você agora
somos discípulos de Cristo, mas nós não somos só discípulos, nós somos também primícia da nova criação de Cristo. Olha que coisa linda. Quem está aí para dar glória a Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Então o Rabino dizia que o mundo foi criado por causa das primícias, porque o propósito da criação é reconhecer Deus como fonte de tudo, como dono de tudo. Vamos ler o tema novamente. Bota o tema aí, vamos lá. A igreja, 1, 2, 3. Então, quando alguém entrega as primícias, este alguém está declarando: Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono desta terra, Deus é o dono da nossa história. Por isso que é para olhar para frente, para o propósito, bait, Deus é o dono da nossa história. Então o mundo foi criado por quem? Quem criou o mundo? Deus. Para produzir homens que reconheçam Deus como primeira fonte de tudo na nossa vida. Então o que você precisa hoje aqui neste lugar é de Jesus. O que nós precisamos para ser mais abençoado é de Jesus. É reconhecer que Jesus é a primícia da nossa vida. E que quando eu reconheço e honro ao Senhor com as primícias, eu estou voltando a reconhecer que Ele me deu tudo, e que tudo que eu tenho existe para mim, mas o dono mesmo de tudo que eu tenho é quem? É dele. Aí Paulo disse em Romanos 11:36, Romanos 11:36, por quê? Porque dele, por meio, são o quê? Todas as coisas. Você existe por causa de Jesus.